Olá, estamos em mais um podcast Ato. Eu sou a Carla Cortês e tenho o grato prazer de estar à conversa com uma convidada especialíssima, Aldina Duarte. A Aldina é muito dedicada a às fundações do fado enquanto matriz, enquanto tradição, enquanto o rigor, a escolha, não é qualquer coisa que lhe serve para cantar, tem que mesmo ser de dentro para fora, não é nada que possa ser comercializado, é esta a ideia que eu tenho, não é... sabe dizer os sims, sabe dizer os nãos, sabe, de uma maneira muito correta e coloquial e simples, dizer o porque sim e o porque não. É isto que eu acho, é que é mesmo preto no branco. Eu fico muito lisonjeada que acho isso, porque se eu É o não que me consigo sempre transparece ser das isso, coisas. é isso que eu gostava de ser sempre. Não quer dizer que eu consiga sempre ser, porque ser, como é que eu ia dizer? Uma coisa é ser honesto, outra é ser ernesto, é uma brincadeira que a gente faz, não é? Pois. Pronto, e aquela fronteira para não expor o que também não serve para a maior parte das pessoas, porque uma coisa é a nossa exposição privada e íntima, não é? Claro. Outra coisa é a nossa exposição artística, personalidade pública, e ainda há uma exposição que é a que está a falar, que essa sim é a que eu quero alcançar. Sempre, mas nem sempre se consegue, não está na minha mão, mas faço tudo para conseguir, que é cantar, eu quero ser isso. Tudo o que acabou de dizer é o que eu gostava de passar a cantar. Mas é o que me passa, pelo menos a mim. Vai ser e a mais grande... algumas pessoas que eu sei que sim. Tenho Eu colegas... juro que esse é a minha maior ambição E em que a Aldina artística. é efetivamente, eu costumo dizer, quando se fala da Aldina, ou quando eu falo do exemplo que é para mim a Aldina, é isso que eu transmito. Ou nós gostamos da Aldina por inteiro ou não gostamos. Ou não se gosta. Acho efetivamente que é mesmo. verdade, Ou se gosta ou não se gosta. Porque há digamos que de alguma maneira, e é involuntário, é apenas porque é essa a minha natureza, há uma radicalidade nas minhas escolhas. Eu sou radical no sentido em que não vale a pena contarem comigo para coisas que eu sei que não tenho para dar, ou que eu não concordo, ou que eu não me identifico. Claro. Pronto, e paga-se às vezes um preço, obviamente, mas isso é a vida como ela é. Mas é uma escolha e a forma mas não há como... preço que paga a alegria que isso me dá também, não é? Claro, claro. Porque é uma grande alegria eu poder dizer que artisticamente nunca fiz nada que eu não quisesse exatamente como eu queria e como eu gostava. Há pessoas que não podem fazer isso, muitas vezes. Não. Mas o facto também de não ter pessoas dependentes de mim, não tenho filhos, etc., dá-me essa liberdade, não é? Claro. De não ter que fazer cedências. Tenho o maior dos respeitos até por algumas pessoas que eu sei que vieram de fazer, ou por motivos de sobrevivência, ou por motivos de responsabilização por outros, por terceiros. Eu respeito imensas pessoas que muitas vezes têm que ceder nesta exigência que eu tenho. Não digo isto para me definir como... Não há qualquer coisa de... No meu caso, não há nada de heroicismo. É uma constatação. Porque heroicismo, para mim, é uma grande coragem. Não, coragem é ir para a África e estar lá a ajudar as pessoas a não morrerem de fome, é ser repórter de guerra, etc. Isso é que é coragem. Para isso é que se tem que ter coragem. Isto que eu estou a dizer tem a ver com um conjunto de circunstâncias que me permitem também, já que tenho essa possibilidade, vou lutar até ao fim nos moldes em que eu acho que é o ideal, que corresponde aos meus ideais. Não se trata de uma resistência, trata-se de, efetivamente, de se encontrar... Trata-se de uma convicção. Pois. É uma convicção. Eu acredito que o que posso cá deixar de melhor para a humanidade que me há de se proceder é exatamente dizer assim, olha, há pessoas que fazem escolhas na vida que, em vez de ser as mais convencionais, são um bocadinho fora da caixa, mas depois, porque aquela é a verdade delas, porque acreditam que aquilo pode semear alguma coisa de melhor para quem há de vir. Porque a questão aqui, para mim, da arte e da vida, a única coisa que me dá sentido à vida e à minha arte é pensar que eu posso só ser uma pedrinha da calçada, não é? Mas quando ela não está, a gente está por a falta. Essa para mim é a ambição máxima. Não preciso ser uma grande estrada, Não é o grande que me fascina, o em grande, o macro,
muito famosa. Eu não quis fazer sequer uma carreira internacional, fiz um ano de turnê e disse, eu não sou feliz assim, eu prefiro outra profissão, porque o meu canto não resiste a isto, por exemplo. Portanto, a minha maior ambição é de facto, como pessoa e como artista, deixar este testemunho que é, olha, não és muito famoso fazendo à tua maneira, mas se conseguires viver da tua arte fazendo à tua maneira, é um grande privilégio e é um sentido para a vida. É o equilíbrio entre a verdade e a vontade, porque a minha arte também precisa dessa resistência. Estamos a falar de uma arte de tradição oral, que teve sempre períodos de grandes modas e grandes períodos na sombra. O fado viveu sempre nesta... Graficamente, sim. Porque antes do 25 de Abril havia inúmeros fadistas em casas de fados geniais que hoje para nós são mestres e que nunca hão de chegar ao grande público. E não chegaram, porque a Amália era o ícone e apagava, era quase um eucaliptal, tudo que tivesse à volta secava, não é? E então... Portanto, havia a grande Amália, que nos representou enquanto país, enquanto fadista, etc. Depois, isso que é o 25 de Abril, não, isto é fascista, não sei o quê. Lá vai outra vez para a Casa de Fados e para a sombra, não é? Pois. E depois, pronto, as coisas assentaram com a Revolução, como é própria, uma Revolução não se faz em água morna. Portanto, teve ali aqueles períodos conturbados, só chamava-se outra coisa, não se chamava Revolução. Mas há o romper, não é? Tem que ser, de algumas coisas. Quando estamos em situações limite, não dá para morrer 2 gerações de fome e de guerra porque estamos à espera da evolução. Claro. Não é? Por isso é que há a revolução. E nesse sentido, o que eu noto é, por exemplo, o fato que foi património mundial, esteve na moda durante os últimos, pensarmos nos últimos 20 anos, os grandes pop stars de Portugal eram fadistas. A Marisa, a Ana Moura, a Carminho, o Camané, etc. Estes eram... A Mísia também. A Mísia lá fora. Tudo. Primeiro foi a Mísia. A Mísia foi a que abriu o caminho todo lá fora. Isso foi a pioneira. Foi mudar a de imagem, mudar a fenómeno... linguagem poética. Ela abriu o caminho para as nossas gerações todas a seguir. Isso é indiscutível. A seguir, a Amália foi ela que rasgou. E rasgou com muito bom gosto e com muita qualidade, porque trouxe coisas que também... A Mísia também é outra de que se gosta ou não se gosta. Aliás, a Mísia, acho que essa mágoa, ela ficou com ela, porque ela cá nunca esteve nenhum terço de reconhecimento internacional e no meio que ela teve, que ela de facto conseguiu, a nível internacional, atingir áreas da cultura e de reconhecimento musical, teatral, cinematográfica. Ela trabalhou com gente mesmo de topo e que ninguém lá chega, nem chegou até hoje. Portanto, e ela tem um bocadinho essa mágoa de que cá, eu no programa de rádio do Fado Cravo, numa das séries, eu também falei com ela e pronto, ela habituou-se à ideia, mas eu acho que ela tinha essa mágoa, porque eu, quando eu lhe perguntei em que medida é que era criativo, criativamente trabalhar com pessoas como Iggy Pop, sei lá, essas pessoas a transformava, ela a primeira coisa que disse foi, a primeira coisa mais importante é que me certifica a minha qualidade, que tantas vezes e que raramente é reconhecida. Isto diz muito da dor que ela tinha, não é? Claro. Mas a verdade é que eu, por exemplo, isto é um exemplo, isso a mim, por exemplo, não me magoa nada, que não gostem do meu trabalho. Acho sadio, porque eu acho que realmente é um trabalho muito específico e eu se gosta ou não se gosta. Portanto, haver quem não goste. Agora, há uma coisa que eu não admito a ninguém e também não posso queixar, mas no dia em que o fizerem, eu vou à luta. É desrespeitarem o meu trabalho. Isso não, porque eu tenho plena consciência, não é do meu valor artístico, nunca vou ter. Não, já desisti, eu sou humanamente segura, relativamente, como pessoa estou bem com aquele lado. Convicção, motivação... Agora, não tenho essa segurança, nunca a senti artisticamente. Já nem escondo isso, já nem estou à espera disso. Olha, cheguei até aqui com essa insegurança, é com ela que vou ficar. E vou ver se nos tornamos amigas para não me estragar os concertos e essas coisas. Eu te queria assim, vá lá, em segurança, está bem, anda lá, pronto, amiga, está bem, vem lá comigo. Mas pronto, já não tenho essa veleidade de pensar que vou deixar de ser insegura artisticamente, mas há uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Eu sei mesmo que
poucas pessoas têm a dedicação e o conhecimento que eu tenho da minha arte. Perfeitamente. Isso aí não tenho falsa modéstia nenhuma. Portanto, alguém que queira desrespeitar, então vamos lá conversar, que eu estou aqui para isso. Porque ninguém pode fazer isso com o meu trabalho, porque dediquei a minha vida a isso. Se eu dissesse assim, olha, deixei-me andar, ai, a vida é que me levou, ai, tudo me aconteceu. Há artistas assim. Eu não. Não foi uma folha caída, não é? Não, não fui mesmo. Fui eu que escolhi, que disse que sim, que disse que não, que fui à procura, que fui descobrir e vivo para isso. Portanto, acho que isso merece respeito, muito sinceramente. Merece, e da minha parte também, muito. Agora, a cantar, e por isso é que eu a tenho... ter essa verdade e essa grandeza. É que eu a tenho como referência, porque sei que vem daquelas colunas antigas, não é? Porque isto é uma arte, a mim não me fazia sentido de outra maneira, porque isso é uma arte com 150 anos, que se saiba. Há um espólio de melodias, que se dividem em 6 estruturas, agora não vou estar a falar disso, ou em pormenor, mas são 6 estruturas poéticas diversas. E há um espólio assim, catalogado, havia 140, agora já vão em 180, porque mesmo há novos aquele pares. livro do António Parreiro? 180. São 180, não é? Pois. Agora nem tenho, não sei ao certo. Até ao livro do António Parreira, que é o livro que por acaso é por onde eu me guio em muitas coisas, até ao livro eu conhecia 140. Depois foram acrescentados uns antigos que ninguém tinha ainda acrescentado a esse espólio e uns novos que vieram de compositores novos. Há lá 2 do José Mário Branco, há do Jorge Fernando, sim, o fado de balança. São fados novos. Sim. E que é bom que estão a acrescentar este fado espólio. Pombal. Sim, também. Balança e o Pombal. Eles têm vários assim novos. E eu muito sinceramente... adoro essa parte pronto, acho que quem andar nesta arte e levar isto a sério tem que pelo menos ter um certo... Tem que ter esse gosto. Um certo módulo de conhecimento. Tem que ter esse gosto, porque basta ter esse gosto. Eu lembro quando uma vez... Há o melhor de nós todos, da nova geração, para mim, é obviamente o Camanel. É o melhor de nós todos, pronto. Porque ele de facto acrescenta qualquer coisa e aquilo é uma coisa... Ele é o que cresce, ele ainda conheceu a Teresa de Noronha, ele ainda ouviu a Marceneira ao vivo. Eu sei lá, a grande geração de ouro, ele cresce no meio desses, ele ouve e depois com aquele talento que já tinha para aquilo. A gente ao escutá-lo sente que ele vem de um tempo. Pois, aquilo é uma alma muito antiga que, de tal maneira que, apesar de ser da mesma geração que eu, ninguém daquela geração teve acesso àquilo. Parece que uma coisa de facto fadada. Eu acho que ele veio com uma missão, nasceu com aquela missão, cresceu com aquela missão e há de morrer com esta missão. Porque ele podia cantar tudo o que ele quisesse, e ele dizia uma coisa que era linda, que era: eu só sei cantar isto, como se fosse pouco, não é? Ou seja, porque ele sabe que não pode ser outra coisa, não é? Ele não pode cantar, ele não pode ser outra coisa. Ele já é a coisa, não é? Ele é a coisa em si. Ora, quando uma pessoa tem uma paixão tão grande e verdadeira como nós temos, neste caso, eu acho que identifico-me, apesar da minha história ser o inverso, eu venho de fora para dentro do fado, porque já era adulta quando descobri, é impossível a gente não querer saber esta história musicalmente falando. Eu já não estou a falar da história, estou a dizer da história do repertório. Se é que eu conheço, é impossível, porque é daí que vem toda esta maneira de cantar que as pessoas dizem: olha, é um fadista, não dizem é um cantor, não é? Sim, é dali que efetivamente, vem a raiz. Há alguns pormenores linguísticos que distinguem o estilo. O estilo, a maneira de acentuar as palavras, a maneira de dividir os versos, a maneira de comunicar a mensagem, cantando, tudo. A melismática, a ornamentação. Porque a palavra... E depois há 2 linhas, não é? Por exemplo, há uma linha nos fados mais melódica, por exemplo, as pessoas que têm uma grande voz, tipo a Amália, a Maria da Fé. Depois outra mais rítmica, também se faz essa divisão. Essas pessoas têm uma voz enorme, tendem, como é natural, como isso também acontece no jazz, por exemplo, mal comparado, mas se pegarmos na Billie Holiday e na Ella Fitzgerald, temos 2 génios, são 2 faces da mesma moeda, mas são opostas. Porque a Ella Fitzgerald é uma voz com uma tessitura que já não... Aquilo é sobre-humano, que acompanhado de um carisma, de uma musicalidade, ritmo, melodia, afinação, harmonização. Aquela mulher é um músico a cantar. E os recursos que ela tem tem? tudo. Ela tem
mais do que alguma vez se supôs que uma pessoa pudesse. Eu lembro uma vez a Ella Fitzgerald estava a fazer em Montreux, fez uma improvisação sobre uma música e ela estava a cantar com a orquestra do Count Basie. E o Count Basie chega a uma altura que quase desiste, e os músicos também, porque era impossível a orquestra acompanhar aquele improviso sob todos os pontos de vista. Porque aquilo é um instrumento, aquela voz, aquela cabeça musical. A criatividade. No entanto, vai cantar o I Love Paris, por exemplo, que é uma canção, e ela submete-se à canção com o fio de voz que serve a canção. Melodia. E isto é muito importante, não vai para ali fazer aquela... Exibição. Não, ela é genial, é um gênio, ela não é genial, ela é um gênio. Mas a Billie Holiday, não tendo estas características vocais, é também um gênio de outra maneira, por exemplo. E no fado, isto para dizer que no fado, e porquê? Porque a Billie Holiday vive do timbre e daquela cor vocal e daquela alma que não sei o que é. Eu até prefiro essas linhas, normalmente menos voz, mas tem uma musicalidade, se calhar, igual ou superior à da Ella Fitzgerald, porque ela, desse fio de voz, ela faz tudo o que Ella Fitzgerald faz do ponto de vista da genialidade. É outra coisa, é muito mais misterioso para mim. O fado também tem isso, que são as grandes vozes mesmo, que faz parte da história do fado. Maurício é uma voz do outro mundo. A Amália, Francisco Martim. Chico Martim também. São vozes mesmo, vozes. E isso também é fator de admiração e espanto no fado. Claro. Não é? Mas depois há Depois há uma Maria Teresa de Noronha, uma delicadeza. E há um mestre dos mestres para mim, que é o fado. O fado para mim, se me perguntar assim, é a Amália, não. O fado é o marceneiro, para mim. Porque ele já é o próprio fado, ou seja, a Amália é o gênio do fado, porque canta fado, mas quando se diz cantar fado, para mim é sinónimo de dizer canta marceneiro. Porque ele compôs dos fados mais belos e que perduram até às gerações mais novas. São os mais cantados. São os mais cantados. O fado cravo, por ele exemplo, inventou não conheço quase ninguém que não canta um fado cravo ou um fado bailado. Ninguém. Portanto, ele inventou aquilo com uma não voz. O marceneiro é quase uma não voz. É verdade. E o fado tem essas duas linhas que são grandes timbres, porque o marceneiro tem um timbre tipo Billie Holiday, do outro mundo, e as grandes vozes. Portanto, o que é que acontece? Normalmente, quando se tem uma voz menos extensa e menos pujante, tende a sair por essa linha da divisão do verso, da acentuação, do ritmo, do improviso rítmico, por outros recursos, não é? Utilizar outros argumentos. E a voz, quando se tem grandes vozes, tende a sair pela melodia, pelo improviso melódico, etc. Porque a Maria Teresa Noronha tem uma voz muito particular. Não, e é uma grande voz, porque ela é muito aguda para o que era costume no fado. Sim, é quase que operática. Mas a verdade é que ela tem uma belíssima voz e por isso é que ela criou aquele rendilhado que é só dela e também só fica bem na voz dela e naquele canto. E é uma invenção que, para mim, nasce e morre com ela. É como o Carlos Paredes. Ninguém tenta cantar como o Carlos Paredes. Ninguém tenta cantar como a Amália. Não dá. Aliás, não é bom tentar cantar como ninguém. Mas há então é que é mesmo... Estas particularidades. Não, e porque são muito grandes. A gente não temos aqueles recursos. Temos de ter essa consciência. Onde nós podemos fazer a diferença todos é perceber estes são os meus limites. E eu agora vou criar a partir deles. E aí nasce uma coisa nova. É isso. É não pode ser a querer fazer como fazem aqueles que não têm os limites que eu tenho ou que outros têm. Pronto. E que acho que, honestamente, no fado não faz sentido. Se estamos nós a transmitir algo segundo uma perspectiva nossa ou de alguém que nos é próximo ou que queremos dar voz a alguém, não faz sentido nós utilizarmos as vozes que não a nossa. Pois, mas também é verdade que é uma história que tem muita diversidade, tem uma raiz muito longa e quando lá chegamos a gente precisa de se agarrar a alguma referência. Temos de apreender. E quando ainda não se sabe nada, agora ninguém conhece, mas se alguém... Eu ouvi umas gravações do Camané em que ele fazia trejeitos iguais ao Fernando Maurício. Não, mas ninguém imagina, como é evidente, porque nem sequer
a linha do Camané até depois cresceu mais para o lado do Cais do Carmo do que do Fernando Maurício. Sim, sim. E Mas no disco que ele é grava tudo. de homenagem, talvez, de tributo ao marceneiro, Isso foi um tributo já. nota-se perfeitamente que ele vai mesmo produzir algumas Porque características. ele era muito miúdo e mesmo não sendo miúdo, quando se chega ao fado também tem que se ter a humildade, não vou agora fazer à minha maneira e pronto, porque já corre o risco de estar a inventar a pólvora. Porque já foi feita tanta coisa. E depois aquele respeito de termos, Temos não que é? ter- Aquela não, e pessoa temos num que começar- pedestal tão... Temos que ter modelos. É que também temos que ter modelos, porque senão não temos anos que cheguem para desenvolver a nossa técnica. Não. Porque pode-se ter muita sensibilidade, muita alma, Bom gosto, uma tudo, série mas de se não coisas. tiver técnica não se consegue passar isso. O que é que interessa isso? Uma pessoa não sabe afinar, não sabe respirar, não sabe a voz que tem, não sabe controlar a sua respiração e aí temos que ter os nossos mestres. Vou fazer a divisão como faz a Beatriz da Conceição, por exemplo. Não é outro jeito, eu não estou a falar de falsear. Estou a falar não, eu vou seguir aquela linha. A respiração da Beatriz a dizer um verso é completamente diferente da respiração de uma Amália ou de uma Maria da Fé, que tem umas vozes enormes, não é? Ora, eu cantei durante 24 anos no Senhor Vinho com a Maria da Fé todos os dias ali ao lado e nunca me passaria pela cabeça cantar a seguir o modelo da Maria da Fé inicialmente. Depois acabei por perceber o que é que podia tirar dela, mas inicialmente não, porque ela vive de uma respiração enorme, de uma voz enorme E é uma e de voz uma com melodia, força de vento, não é? E com uma melodia que só as vozes muito grandes é que têm, não é? Daquelas cores todas. Portanto, eu fui mais pela linha da Beatriz da Conceição e do dizer, porque achei que tinha mais a ver com o meu gosto e com o meu estilo de voz. Claro que depois as vozes crescem muito com a idade e com a técnica. Um dia uma pessoa dá por si e diz assim, epá, o que eu estou a fazer? Consegue ligar 2 versos sem respirar, só respirando de uma vez. De uma vez leva o que tem fogo para 2 versos, para não quebrar, para fazer uma divisão certa. Consegue descobrir que tem nuances e pianinhos que podem favorecer muito a interpretação. E atreve-se, e já não, mas pianinhos sem desafinar é muito importante, porque senão é melhor não os fazer. Portanto, inicialmente o ideal não temos técnica, vamos cantar a letra e o mais direito e clean possível, não é? Para que passe a letra. O que é importante é que não se perca uma palavra, que não haja uma má acentuação tónica, que faça sentido a construção. Uma divisão de verso errada. Portanto, e é nesse sentido que temos que ter referências, porque é uma arte muito antiga, não estamos a inventar uma música, temos que ter essa humildade. Não sentes, ao longo do tempo, a própria dinâmica dos poemas, também na tua própria dinâmica de vida? Um poema que, por exemplo, tivesses parado de cantar por algum tempo e voltasses a pegar nele, sim. sentir que ele tinha tomado outras cores, outras direções, outras opções. Eu fiz um disco todo a partir disso, chamado Tudo Recomeça. Quando foi a seguir à pandemia, eu fiz exatamente o disco Tudo Recomeça porque fui buscar os fados de há 20 anos, de há 10, de há 15, e que cantava em concerto. Nem era na casa de fados, era em concerto. Porque eu já tinha feito o Roubados, que foram os fados de outros, por isso é que chamava também Roubados. Os fados de talvez outros. Talvez das tuas referências, não é? Uma casa de fados não tem repertório, não é? Pois. Então, fui buscar uns fados de outros e depois usava 2 letras originais que metia nesses fados, nas estruturas tradicionais. Sim. Pronto, e andava ali a desenvolver e não cantava mais nada, porque a gente tem que se fixar numa coisa, para poder desenvolver, porque senão não desenvolve nada. Vou cantar este fado, eu já não quero hoje. Estivemos a acumular temos que só escolher os fados repertório. que sabem mais de nós do que nós deles. E temos que os aguentar a cantar todas as noites, anos a fio os mesmos. Para os polir, E diz, mas para os assim estou descobrir. farta. Então não estás no sítio certo. Pois. Porque o fado é tão rico do ponto de vista do improviso e acompanha-nos em tantos estados de espírito tão diversos, todos os dias, quando se canta diariamente, que se não tens esse gosto nessa rotina, então estás no sítio errado. Não é a música para ti. E depois a contribuição, por exemplo, eu no meu dia-a-dia tenho muita particularidade dependendo de onde canto, os músicos normalmente são contratados pela casa e sabemos como é que isto funciona. Um dia são uns, outro dia são outros. Não sentes também esse input da linguagem, de te abrirem também outras
claridades? Eu não tenho muito essa experiência, porque a minha foi o inverso disso. Eu cantei 24 anos na mesma casa. Claro que passaram por lá, ao longo de 24 anos, se não estou em erro, 3 parelhas diferentes, mas que tiveram muitos anos cada uma delas. E foi muito bom, porque desenvolvi durante uns anos umas coisas com uma que até eram os mais velhos e sabiam umas coisas incríveis, que me ensinaram muito. O Fontes Rocha, o Manuel Martins e o Paquito, foram 3 pessoas assim. Pronto, são mesmo as minhas pedras angulares do ponto de vista musical. Depois trabalhei com o Carlos Manuel Proença e com o José Manuel Neto nos primeiros discos. E depois, na Casa de Fados, o Paulo Parreira com o Rogério Ferreira, anos a fio. E depois passei para os palcos com eles os dois, porque afinal estávamos todos os dias juntos, aquilo dava outra dinâmica. Portanto, acabámos. Não tenho muito essa experiência. Eu não sou muito de, vou ali, hoje canto com estes, amanhã canto com aqueles. Eu não tive esse não foi o meu percurso. O meu percurso foi mais de trabalhar com um grupo de pessoas. A equipa, Somos um crescer juntos. Com um grupo, com a linguagem, claro que com o Carlos Manuel Proença e com o José Manuel Neto cresci imenso em muitas coisas, com o Fontes Rocha e com o Manuel Martins cresci, acho que o essencial, as bases vieram todas dali, e com o Paquito, e agora depois com o Paulo e com o Rogério, e agora até estou com o Rogério e com o Bernardo, que também é outra coisa. Mas desenvolvemos sempre um trabalho durante anos conjunto. Um tronco, não é? Há sempre um tronco. Eu não tenho, porque eu não tenho essa maneira de estar nos fados. Não, eu preciso de desenvolver uma linguagem com os músicos. Eu não tenho essa coisa. Hoje canto com estes dois. Eu sei fazer isso, canto fados tradicionais, posso chegar a qualquer lado, Claro. igual quero o fado Crafendol. Sim. Mas a minha relação com a minha arte nunca foi essa. Talvez porque me fixei durante 24 anos na mesma casa de fados. Sim. Isto muda tudo. Quando se anda a cantar aqui, ali, É isso. tem que se E aqui a Agora, minha pergunta é um bocadinho nesse sentido, da influência de... Pode. Sim, Muito honestamente. aqui a minha pergunta é um bocadinho no sentido mas claro, vendo que a realidade não foi essa. Não foi, não sei como é que será, porque não foi essa a minha experiência. Era a minha experiência sentir a influência musical. A influência musical, eu sei bem, é tudo para mim, porque eu vivo de um grande improviso rítmico e poético, que vive desse jogo com os músicos. Portanto, é evidente que eu tenho, digamos que eu tenho voos do ponto de vista criativo com o Rogério, que não posso ter com um músico que não o conheço. Isto é um exemplo. Claro. É impossível. Eu estive com ele diariamente 10 anos e continuo até hoje nos concertos todos, por exemplo. Isto é um exemplo. É um músico com quem trabalhei mais anos e seguidos. Portanto, é evidente que aquilo que nós construímos não se consegue, para já não se consegue do pé para a mão. E acho que é irrepetível. Muito sinceramente, acho que, por exemplo, nós agora mudámos de guitarra, passei do Paulo Parreira para o Bernardo Romão. Já estamos a construir outra linguagem. Eu, o Rogério e o Bernardo. É essa a influência. Porque é um trabalho de filigrana, porque nós trabalhamos mesmo. E já chegámos, e de repente coincide a mudança, não coincide, fui eu que quis assim, o trabalho com o Bernardo, que é outra sonoridade, é outra personalidade artística, levou-me ao disco com a Capicua, por exemplo. Porque eu não creio que tivesse feito este disco como fiz se não fosse com o Bernardo, por exemplo. Era impossível. Ou seja, eu trabalho só com guitarra e viola a maior parte das vezes. Essa é a sonoridade que define os meus discos. Tirando o partido. Eu posso pus a harpa num tema, tenho um tema com piano neste último disco, mas a maior parte dos concertos que fiz nem tem harpa, nem tem piano. Pronto, porque o grosso, o que define a minha linguagem é a guitarra e a viola. E a viola baixo só levo, por exemplo, quando é o Francisco Gaspar, porque eu não tenho muita afinidade com a viola baixo, não fiz esse trabalho sempre, nem nunca gravei, só gravei um tema com viola baixo. Mas quando é ao ar livre, porque de facto há uma dispersão do som que o baixo ajuda a envolver. Sim. Mas fora disso, já fiz até concertos bastante grandes ao ar livre, só com guitarra e viola. Mas é preciso eu saber onde é que estou. Por exemplo, na Caixa Alfama fiz num palco grande só guitarra e viola, mas eu sei que quem está ali para me ouvir em Lisboa, porque é onde eu tenho mais público, é onde eu atuo, claro. E é onde eu vivo.
E porque vamos para um festival de fado, ou seja, as pessoas estão com uma disponibilidade que não é a mesma coisa que ir agora não sei para onde. Portanto, aí E o levo viola baixo baixo. unifica um bocadinho mais, cria ali uma outra Ao camada ar livre, sim. sim, tem um Muito resultado sinceramente, muito superior. na maior parte dos auditórios nunca uso e não sinto falta nenhuma, porque tenho... lá está, porque para já tenho... Pelas características do Rogério. Do Rogério. Porque ele faz baixos, ele faz... que normalmente não é comum. Claro. Faz baixos na viola, faz... É muito completo. E eu depois também tenho... Não, e mais do que tudo, eu tenho à volta de 15 anos com ele, todos os dias. Todos os dias. Já é quase uma massa única. As pessoas às vezes não, eu digo isto e não percebem bem, percebem, mas não integram. Porque estar de terça a sábado com uma pessoa a cantar e a tocar, isto é uma coisa que a gente quase se adivinha-se. Às vezes, reparo, eu estou a improvisar. Isto é o melhor exemplo que eu posso dar. Eu improviso sempre, porque os fados que eu canto vivem do improviso, senão não tem graça nenhuma. Eu faço um concerto inteiro de fado tradicional. O fado tradicional não foi feito para concertos, foi feito para estar a cantar sets de 4 fados, 3, numa casa de fado. É religioso. Levar isto para cima de um palco durante 1h15, 1h30, é preciso dominar muitas coisas, estarmos muito... Pronto, e criámos uma personalidade que isso eu consegui própria para que possa estar em cima de um palco e até hoje ainda não venho uma fatiada. Mas a verdade é que para que aquele fado tenha a pulsação de uma coisa que está sempre a florescer, que está sempre a comunicar, tem que haver improviso, obviamente. E tem tudo, e não é musical, é poético. É um improviso poético, sobretudo, que é mais difícil ainda, porque somos 3 anjos se aquilo corre bem, e divinais, mas se aquilo corre mal somos 3 gatos pingados, porque aquilo não há espetacularidade para além da coisa em si. É cru. Estamos ali, 3 tipos de preto, normalmente, ali quietinho, mas depois é a música, é a força da música, é a força da poesia, é a força do canto, é a força dos instrumentos. Da entrega, do momento. Não é? Porque a luz e o som só estão ali também sempre a servir isso. Ali não há espetacularidade do ponto de vista do espetáculo. Não, só a iluminação. É de dentro para fora, como dizia, e bem. É Tudo de dentro para fora. Portanto, se a coisa não tiver... E é uma construção única, espontânea e repetível. Mas também não se pode fazer, agora vou ensaiar e vamos fazer um concerto. Não. Isto é uma vida dedicada a isto. O ensaio é tem de terça que a ver... sábado, como quem come, como quem lava os dentes, como quem dorme, como quem... O ensaio tem mais que ver com quando temos Pois, mas quem temas são as particulares pessoas, ou de arranjos. Mas a maior parte das pessoas não tem essa experiência, nem tem tempo, porque depois os dias de hoje são muito... é por isso que eu digo que é importante resistir. São muito corridos. Porque os dias de hoje são adversos para as coisas que precisam de intimidade e tempo. E as pessoas não têm estrutura emocional? Não têm, a vida não está, tem que ser muito resistente, porque os tempos de hoje são isto, pressa, superficialidade, desintegração. É o tempo do descartável, porque está sempre a mudar, sempre a acontecer, sempre outra coisa, vem outra coisa, é tudo em grande, é tudo como se... E a dimensão humana está a ficar, tudo que tem a ver com a dimensão humana, tudo que tem a ver que passa pela intimidade, pela proximidade, não dá dinheiro. Pois. Basicamente. Então é neste sentido que vem o teu metade-metade, também um bocadinho... Mas metade-metade vem tudo. É assim, o metade-metade é o culminar de uma maneira de estar numa arte. Eu diria que é mesmo o meu... Eu cheguei a um ponto em que encontro uma parceira com quem tenho afinidades políticas muito claras, sociais, artísticas, que usa a sua arte também para isso, tal como eu, apesar de serem áreas diferentes, mas onde a palavra é central. E pronto, e pusemos essa bagagem toda, metade, e agora vamos ver onde é que a gente vai juntos. Chegar a um ano em mano. Chegamos esta verdade, não é? Esta É consequência. Olha, Aldina, desejo que o concerto Obrigada, desta noite seja Carla. maravilhoso, Olha, foi com a tua gosto. verdade, com a tua luz, e Vamos ver. o gosto foi muito maior, porque para mim és uma professora. Olha, mas sabe uma coisa gira que também é bom ter em conta? Que as pessoas também... Nós temos direito a fracassar.
Isso também é vencer. As pessoas têm mania. Os vencedores conseguem fracassar. E uma vez um frade dizia-me assim: já uma vez tive uma pateada num concerto? Eu disse: não, também já estava na altura. Entregamos o ícone da cidade de Barcelos. Eu adoro calças. Eu sei que gosta muito destas coisas. Adoro. Ai, meu Deus. As coisas simples. Vai ter companhia ao meu. Oh, que bem. Um beijinho. Querida, obrigada. Muito obrigada por tudo. Olha aqui o galo. E foi assim a nossa conversa com a convidada especial Aldina Duarte, a voz, o fado deste mês no Teatro Gil Vicente. Podem continuar a acompanhar estes podcasts espontâneos, podcast Ato, Teatro Gil Vicente.